A economia da China é bomba relógio? Este é o artigo da BBC International sobre a economia chinesa que causa bastante estranhamento no que está acontecendo, e vamos ler então o que os especialistas dizem sobre a economia da China. E o tópico é: economia da China é bomba relógio? Será? Nick Marshall, da BBC News, há 4 horas. O artigo é novo. Os últimos 6 meses trouxeram uma série de más notícias para a economia da China. Crescimento lento, desemprego recorde entre os jovens, baixo investimento estrangeiro, exportações de moeda fraca e um setor imobiliário em crise. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu a segunda maior economia do mundo como, abre aspas, uma bomba relógio, fecha, prevendo um crescente descontentamento no país. O líder da China, Xi Jinping, reagiu defendendo a forte resiliência, o enorme potencial e a grande vitalidade da economia de seu país. Então, quem está certo? Biden ou Xi? Como costuma acontecer, a resposta provavelmente está em algum ponto intermediário. Embora seja pouco provável que a economia imploda tão cedo, a China está enfrentando desafios enormes e profundamente enraizados. Tópico: crise nos domicílios. No centro dos problemas econômicos da China está o seu mercado imobiliário. Até recentemente, este setor representava 1/3 de toda a riqueza do país. Durante 2 décadas, o setor cresceu à medida que as incorporadoras aproveitavam uma onda de privatizações. Mas uma crise eclodiu em 2020. Uma pandemia global e a diminuição da poluição não são bons ingredientes para um programa de construção de habitações gigantesco. O governo, temendo um colapso ao estilo dos Estados Unidos em 2008, impôs então limites para quanto as incorporadoras poderiam pegar empréstimos. Mesmo assim, logo elas deviam bilhões que não conseguiriam pagar. Agora, a procura por imóveis caiu e o preço deles despencaram. Isso tornou os proprietários chineses, após 3 anos de duras restrições por conta do coronavírus, mais pobres. Abre aspas. Na China, a propriedade é efetivamente a sua poupança, explica Alicia Garcia Herrero, economista-chefe para a Ásia da empresa de gestão de fortunas Natixis. Abre aspas novamente. Até recentemente, isso parecia melhor do que colocar seu dinheiro no maluco mercado de ações ou em uma conta bancária com taxas de juros baixas. Fecha. Isso significa que, diferente de vários países ocidentais, não houve nenhum pico de gastos pós-pandemia e nenhuma grande recuperação econômica. Abre aspas. Havia uma ideia de que o povo chinês gastaria loucamente depois das rígidas restrições pela Covid-19, diz Garcia Herrero. Eles viajariam e iriam a Paris, comprariam a Torre Eiffel. Mas, na verdade, os chineses sabiam que suas economias estavam sendo prejudicadas pela queda nos preços dos imóveis, então decidiram proteger o dinheiro que tinham. Essa situação não fez com que as famílias se sentissem mais pobres, como agravou os problemas de dívidas enfrentados pelos governos locais. Estima-se que mais de 1/3 das suas receitas multibilionárias provém da venda de terrenos em incorporadoras que estão agora em crise. De acordo com alguns economistas, serão necessários anos para que essa crise imobiliária arrefeça. Tópico: falha no modelo econômico. A crise imobiliária também põe em evidência problemas maiores no funcionamento da economia da China. O surpreendente crescimento do país nos últimos 30 anos foi impulsionado pela construção, desde estradas, pontes e linhas ferroviárias até fábricas, aeroportos e casas. É responsabilidade dos governos locais fazer isso. No entanto, alguns economistas argumentam que essa abordagem está começando a perder o prumo. Um dos exemplos mais bizarros da obsessão da China pela construção está na província de Yunnan, perto da fronteira de Myanmar. Este ano, as autoridades locais confirmaram que iriam em frente com os planos de construir uma nova instalação de quarentena contra a Covid-19. Os governos locais altamente endividados estão sob tanta pressão que há relatos de que alguns estariam vendendo terrenos para si próprios para financiar programas de construção. O resultado final é que há um limite para que a China pode construir antes de mesmo isso se torne um desperdício de dinheiro.
O país precisa encontrar outra forma de prosperar. Abre aspas. Estamos num ponto de inflexão, diz Antônio Fartas, professor de economia na Escola de Negócios em SP, em Singapura. O modelo antigo não está funcionando, mas para mudar o foco são necessárias reformas estruturais e institucionais sérias. Por exemplo, argumenta ele, se a China quisesse que o setor financeiro estimulasse a sua economia e rivalizasse com os Estados Unidos e Europa, o governo precisaria primeiro afrouxar consideravelmente a regulamentação, cedendo poder a interesses privados. Na economia aconteceu o contrário. O governo chinês reforçou o controle sobre o setor financeiro, repreendeu os banqueiros ocidentalizados pelo seu hedonismo e reprimiu grandes empresas tecnológicas como Alibaba. Isso se refletiu, por exemplo, no desemprego dos jovens. Em toda a China, milhões de graduados com um elevado nível de escolaridade lutam para encontrar empregos dignos nas zonas urbanas. Em julho, os números mostravam um recorde de 21,3% de jovens entre 16 e 25 anos buscando emprego. No mês seguinte, as autoridades anunciaram que iriam parar de publicar esses dados. Segundo o professor Fatas, isso é uma prova de uma economia rígida e centralizada, que luta para absorver um número tão grande de pessoas no mercado de trabalho. A política vigente parece ter sido eficaz para construir novas pontes e prédios, mas parece complicada quando essas obras já foram construídas e as pessoas ainda estão à procura de trabalho. Tópico. O governo fará o que agora? Uma mudança de direção econômica requer uma mudança de ideologia política, a julgar que controle cada vez mais do Partido Comunista Chinês, PCC, sobre a vida dos chineses e pelo controle cada vez maior do presidente Xi sobre o partido. Isso não parece provável. De certa forma, a China é vítima de seu próprio sucesso. A atual taxa de crescimento só é considerada lenta quando comparada com números surpreendentemente elevados dos 2 anos anteriores. De 1989, a China tem registrado uma taxa média de crescimento de 9% ao ano. Em 2023, este número deve ficar perto de 4,5%. É uma grande queda, mas a taxa é muito superior à taxa da economia dos Estados Unidos, do Reino Unido e da maioria dos países europeus. Alguns argumentam que isso já é satisfatório para a autoridade do governo chinês. As economias ocidentais tendem a ser alimentadas pelos gastos das pessoas, mas Pequim não gosta do modelo consumista, não só é considerado um desperdício, como também individualista. Para o governo chinês, estimular os consumidores a comprarem uma nova televisão, assinar um serviço de streaming ou sair de férias são medidas que podem ajudar a estimular a economia, mas pouco contribuem com a segurança nacional ou para a concorrência com os Estados Unidos. Essa é a essência. Xi quer crescimento, mas não quer por crescer. Não quer crescer por crescer. Isso pode estar por trás dos recentes boom nas indústrias de ponta como os semicondutores e a inteligência artificial e a tecnologia verde que mantém a China competitiva a nível mundial e a tornam menos dependente dos outros. Essa ideia também pode explicar a resposta limitada do governo à economia vacilante. Até agora foram feitos apenas ajustes nos limites, flexibilizando os limites de empréstimos e reduzindo taxas de juros, em vez de grandes injeções de dinheiro. Os investidores estrangeiros da China estão preocupados e querem que o governo tome medidas rapidamente, mas os líderes parecem estar jogando um jogo de longo prazo. Eles sabem que, no papel, a China ainda tem um enorme potencial para o crescimento. O país pode ser uma potencial econômico, mas o rendimento médio anual ainda é apenas de $12.850, cerca de R$60 mil. Quase 40% da população ainda vive nas zonas rurais. Por um lado, não estar vinculado a ciclos eleitorais permitirá à China o luxo de ter uma visão de longo prazo. Mas, por outro, muitos economistas argumentam que um sistema político autoritário não é compatível com o tipo de economia flexível e aberta necessária para padrões de vida que correspondam aos países de alta renda. Há também o risco de Xi estar dando prioridade à ideologia em detrimento de políticas eficazes ou ao controle em detrimento do pragmatismo. Para a maioria das pessoas, isso é bom quando a economia vai bem, mas à medida que a China está saindo de 3 anos de fortes restrições contra a Covid, como muitos lutando por reencontrar um emprego e casa das famílias, se desvalorizando, a história é diferente. Isso nos leva de volta à descrição da bomba relógio de Biden, que sugere como consequências a agitação civil ou, ainda mais grave, algum tipo de ação de política extrema perigosa. No momento, porém, isso é uma pura especulação. A China emergiu de uma série de crises no passado, mas não há dúvida de que a liderança do país enfrenta agora um conjunto único de desafios. Abre aspas. Eles estão preocupados com a situação atual?
Claro, eles veem os números, diz o professor Fatas. Abre aspas novamente e finalmente, eles entendem o que precisa ser feito? Não tenho certeza. Meu palpite é que estão faltando certas coisas fundamentais para o futuro da China. Esse é um artigo da BBC News World.